Prontinho. Queridos, nós vamos para a nossa matéria nova disciplina, Pedagogia e Didática, que tem o subtítulo aí, a relação ensino e aprendizagem e o papel do professor e do aluno nesse processo. Eu coloquei aqui a foto da corujinha com esse chapéuzinho de formatura, porque vocês já devem ter percebido em vários lugares que a coruja é um dos símbolos relacionados aí às questões da educação, às questões de aprendizagem. Porém, não é o símbolo oficial. Daqui a pouquinho nós vamos ver o bordão oficial da pedagogia e por que é que eles usam esse bordão oficial. Mas quando vocês virem essa imagem da corujinha aí, relacionado a algo da educação ou da pedagogia, vocês já têm esse conhecimento. E por que esse animal? Por conta dos olhos espertos, do fato, sempre atenta, sempre ligada. Então a coruja é um dos símbolos aí relacionados às questões da educação. Em tudo. E aí o que nós vamos perceber? Principalmente no que diz respeito ao trabalho de ensinar, de transmitir conhecimento, é que essa disciplina vai nos ajudar bastante. A lição 1, nós vamos falar sobre os elementos da pedagogia. E se algum dos irmãos fizeram a leitura, puderam perceber, a partir da página 8, que não é um capítulo grande. Porém, por que é que eu deixei ele separado? Porque nós vamos tratar, nessa lição 1, da pedagogia de Jesus. Algumas formas de ensino que o nosso Jesus usava. E aí, são questões assim muito legais, muito interessantes, que nós vamos conversar um pouquinho na aula de hoje. Então, por isso que mesmo sendo um capítulo pequeno, nós não vamos fazer aquela aula de 2 capítulos hoje. E sobre os elementos da pedagogia, nós vamos começar com essa pergunta. O que é pedagogia? Muito se fala, irmãos, da ideia de pedagogia no sentido de faculdade, de um curso, que a pessoa fica lá 4 anos, 5 anos, estudando. E aí, hoje, por exemplo, para alguém trabalhar como professor na escola municipal, no sentido do ensino fundamental, dos ensinos primários, a pessoa precisa dessa formação profissional de pedagogia. Agora, pedagogia vai muito além de uma faculdade, de um tipo de faculdade. De forma muito popular, a ideia de pedagogia significa o modo de ensinar. Por exemplo, tem pessoas que ensinam bem calma, sim ou não? Bem calma, bem tranquilo. Tem pessoas que já ensinam com um pouco mais de ênfase. Ensina falando mais alto, outro falando mais baixo. Essas características, algumas pessoas popularmente podem dizer, a pedagogia de um é assim, a pedagogia de outro é da outra forma. Então, essa é a ideia popular, o modo de ensinar está relacionado à pedagogia. 2 definições mais técnicas são que a pedagogia é a arte ou a ciência de ensinar. Então, tudo aquilo que está relacionado às técnicas de ensino pode ser enquadrado em pedagogia. Eu estou lembrando aqui, o irmão Vivaldo, por exemplo, gosta de pescar. Você já tentou aprender, o irmão Vivaldo deve saber, mas já tentou aprender a lançar com carretilha? Quem aqui já tentou? Gente, é terrível, não é? É terrível, embola tudo. Quando a pessoa que sabe
ela vai transmitir aquilo que ela aprendeu de outro para mim ou para você também aprendermos a manusear esse equipamento, ele vai nos ensinar uma arte, uma ciência por trás daquela técnica. No seu trabalho, se você precisa ensinar alguém a fazer o que você também faz, e você vai usar um método para ensinar essa pessoa, dá-se a isso o nome de pedagogia, a arte ou a ciência de ensinar. Aí eu não vou transmitir esse conhecimento que eu tenho de qualquer jeito. Eu vou fazer de uma forma organizada. A isso a definição técnica chama de pedagogia. E por fim, a condução do saber. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Entende-se que o indivíduo A, ele aprendeu algo e ele ficou bom naquilo. Agora, ele vai transmitir esse conhecimento ao indivíduo B. O que é que ele está fazendo com aquilo que ele sabe? Ele está conduzindo, transmitindo o conhecimento que ele aprendeu para esse. E esse daqui, posteriormente, vai fazer o quê? Vai transmitir para outro. E isso vira uma corrente. No reino de Deus, pensando no sentido igreja, no sentido Bíblia, no sentido espiritual, no sentido mais teológico, isso aqui acontece, sim ou não? Sim. Você veio para a igreja, eu vim para a igreja, tivemos um encontro com Cristo, e alguém que tinha um conhecimento da fé, um conhecimento da palavra, conduziu esse conhecimento até nós. Se você teve a oportunidade de evangelizar, de pregar, de discipular alguém, o que você fez? Você conduziu esse entendimento para outra pessoa. E a ideia de Jesus é que essa outra pessoa transmita para outra. E assim os discípulos vão sendo feitos, formados, o evangelho vai sendo pregado. Então, a esse processo que muitas vezes nós usamos no dia a dia, a ciência ou as questões, as palavras mais técnicas vão definir como pedagogia. Irmão Micael, parecido com a didática, parecido, porém, já nós vamos falar disso, são distintas em alguns aspectos. Dá para ver aí, pessoal? Dá para ver, mãe Ivana, daí do fundo? É que esse fundo branco aqui não coopera muito. Mas, ó, esse daqui é o símbolo oficial da faculdade, do estudo da pedagogia. O que nós temos aqui? Por baixo, nós temos a flor de lis, que está aqui na parte baixa. É o plano de fundo. Representa o espírito nobre e a sua capacidade em orientar. Fala de nobreza, de algo que é extremamente valioso. E aí, se nós pensarmos em o que é orientar alguém, auxiliar, ensinar alguém, isso é algo nobre, isso é algo valioso. Depois nós temos o bastão, que representa o quê? O poder do profissional e a sua capacidade em provocar mudanças. Todos nós saímos da escola faz tempo, mas vocês ainda lembram de algum professor que era assim especial? Vocês lembram? Todo aluno tem assim um professor que fala, aquele professor era diferenciado. Aquela professora um dia falou um negócio assim, mexeu comigo e influenciou várias coisas. Todo aluno tem um professor na sua jornada que provocou mudanças na sua vida, nos seus estudos, nos seus propósitos aí com relação ao conhecimento. Depois nós temos as asas, que representam as virtudes do profissional.
E por fim, as duas serpentes representam conhecimento e sabedoria. Então esse é o símbolo oficial do campo de estudos da pedagogia. Pode, e depois eu vou mandar também lá no grupo. Vou mandar lá no slide, aí vocês podem usar essa imagem. E aí, queridos, o que nós podemos extrair aqui para nós que temos a missão de transmitir, de sermos professores da palavra e do reino de Deus nessa terra? A nossa missão é uma missão nobre, sim ou não? A missão de pregar o evangelho é uma missão nobre. A Bíblia diz que os anjos quiseram assumir essa missão, mas Deus deu ela aos seres humanos. Então nós temos uma nobre missão de orientar pessoas. Agora, nós também temos capacidades que Deus nos deu, claro que dentro das nossas limitações, para que através de nós o Espírito Santo provoque mudança na vida das pessoas. Para a gente ser um canal de transformação na vida de pessoas. Depois ali, pensando nas virtudes do profissional, é claro que Deus coopera na nossa pregação e no nosso evangelismo, mas nós temos a responsabilidade de estar preparados também. Nós temos essa responsabilidade. Quanto mais preparados estivermos, mais ferramentas Deus tem através de nós para usar, para que almas sejam alcançadas. E com relação ao conhecimento e à sabedoria, são pautas que na teologia a gente sempre trata que o conhecimento da palavra de Deus, do evangelho, do ensino teológico, responsabilidade nossa, a sabedoria, dom de Deus para nós, que nós temos que buscar e vivenciar isso. Então, de uma forma assim muito simbólica, nós podemos aí extrair nessa simbologia do que é a pedagogia e fazer essa ponte, essa ligação com a nossa missão de ensinar o evangelho de Jesus para as pessoas. E aí, nós pensamos sobre o objetivo da pedagogia. Qual é? Melhorar ou facilitar os processos da aprendizagem. Irmãos, quando nós estamos evangelizando, pregando, discipulando alguém, entenda discipulando também, conforme você fala de Jesus para os seus parentes, no seu trabalho. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos tentando ensinar a palavra para as pessoas, sim ou não? A pessoa que me ouve, que te ouve, ela é uma aluna, certo? É um aprendiz. Será que nesse processo de aprender as coisas, somente o aluno tem responsabilidade ou somente o professor tem responsabilidade? A responsabilidade são dos dois. No processo de ensino e aprendizado, o professor ensina e aprende com os alunos ensinam com a sua bagagem, com as suas experiências e aprendem com o professor. Porque esta relação de ensino e aprendizagem, ela acontece mutuamente, ou deve acontecer mutuamente. Então, o que ocorre? A pedagogia, ou essas técnicas que nós vamos ver, elas vêm para nos auxiliar, para melhorar e facilitar os processos de aprendizagem. Quem é que já aprendeu alguma coisa que era muito difícil a princípio? Você olhou e falou, rapaz, eu não vou dar conta de aprender isso aí, não? E aí você aprendeu. Ficou bom. Alguém olha e fala, nossa, como faz bem feito isso aqui, pai? Leu para aqui. Aí. O 0,5 é a medida mais expressiva. Meu Deus. E aprendeu e ficou bom. Queridos,
Nessa questão, a pedagogia vem exatamente para isso. Talvez você olhou e falou assim, nossa, isso aqui é muito difícil. Mas alguém conseguiu simplificar o que era difícil para te ensinar. E eu sempre digo, o estudante de teologia, ele é alguém que consegue facilitar para que as pessoas entendam coisas difíceis de forma mais fácil. Não é, pastor Skill? Alguém olha e fala assim, eu não consigo entender o evangelho. Como que esse negócio que nós somos pecadores? Como que esse negócio que Jesus era Deus? Como que pode? Aí você vai lá, abre a Bíblia, lê o versículo. Tá vendo? Aqui diz isso, aqui diz assim. Ó, esse outro texto assim. Ah, mas por que no Antigo Testamento era diferente? Ó, aqui no Antigo Testamento acontecia assim. Você e eu temos essa missão de, através do estudo, melhorar, facilitar o processo de aprendizagem das pessoas. Por que muita gente tem birra de teólogos, de teólogas? Por quê? Porque alguns irmãos não compreendem esse aspecto do estudo teológico. Na teologia tem coisas difíceis, gente? Claro que tem. Tem coisas muito difíceis. Mas a nossa missão não é dificultar mais. A nossa missão é facilitar. Você pegar uma questão extremamente difícil e tentar ajudar a pessoa que te ouve, que nesse caso é um aluno, uma aluna, um aprendiz, a talvez ter um pouquinho de clareza daquele assunto. E aí vai dificultando, que chega num certo ponto, pastor Skill, que muitas pessoas pegam uma aversão ao estudo. Então nós temos que compreender isso. Tem questões que nós vamos aprofundar e trazer assim uma clareza e algo assim fascinante. Você olha e fala, nossa, que coisa profunda, que coisa bela. E tem questões que são extremamente difíceis que nós temos que trazer luz. Trazer a facilidade ou tentar facilitar para que as pessoas compreendam melhor. E aí nós temos 3 meios para isso. O primeiro meio que pode ser usado é a arte da reflexão. Um aluno até me perguntou, de outra turma, perguntou para mim a respeito da questão do pecado. Não, Micael, como que pode? Deus é onisciente, sabe os pecados que eu vou cometer daqui 10 anos? Quer dizer então que eu não vou nem precisar pedir perdão, porque como Deus já sabe e Cristo perdoa, então Jesus já perdoou o pecado que eu vou cometer daqui 10 anos. E aí o que eu usei? Eu chamei ele a uma reflexão. Ó, irmão, pensa, raciocina. Nós temos o pecado é como um vírus, como um problema. E o antídoto, que é o perdão, Cristo já proveu. Agora, o homem precisa arrepender-se para tomar posse do perdão dos pecados. Porque a Bíblia fala de arrependimento e fé em Jesus e na obra que Jesus fez. Então, o que eu fiz para ajudá-lo a entender? Convidei ele a uma reflexão. Muitas vezes, irmãos, nas questões teológicas, não, você até pode responder assim, ó, sim, não, X, Y, mas talvez a pessoa não vai conseguir entender. O que você pode fazer? Convidar essa pessoa para uma reflexão. Nós vamos falar aqui dos meios de ensino de Jesus. Jesus gostava muito de contar o quê? A parábola é uma reflexão. O camarada chegou lá, Jesus, ó, eu tenho cumprido os mandamentos. Aí Jesus falou para ele, verdade, você não está longe do reino dos céus. É verdade. Aí Jesus falou,
Você precisa ajudar o próximo. Aí ele foi dar uma de João sem braço, né? Quem é meu próximo? Aí Jesus, opa, vou chamar esse camarada para uma reflexão. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Jesus vai contar uma parábola para que o camarada reflita quem é o próximo. E aí no final Jesus devolve a pergunta, né? Que te parece? Quem é o teu próximo? Tipo, entendeu que o próximo é qualquer pessoa, de qualquer lugar, em qualquer situação que esteja precisando? Então Jesus chamou ele para uma, ele aprendeu ou não aprendeu? Pode ser que ele recebeu e pode ser que não. Mas que ele entendeu o ensino, ele entendeu. Ele mesmo deu a resposta. Depois, irmãos, através da sistematização. O que é esse meio chamado sistematização para ajudar alguém a aprender alguma coisa? É você construir um raciocínio, construir uma ideia. Por exemplo, lá no estudo da homilética, a gente fala sobre preparação de pregações, de mensagens. O que é o esboço para quem prega? Nada mais é do que uma sistematização do assunto. Olha, eu não quero esquecer esse negócio aqui, super importante, aqui na introdução. Então vou anotar ele aqui. Olha, eu quero falar de 3 coisas, 3 tópicos. Nossa, mas aqui no tópico 2 tem uma coisa muito importante, eu não posso esquecer. Você sistematiza. Ah, então vou colocar aqui, ó. Tal coisa. A Escola Bíblica Dominical, por exemplo, e várias revistas de ensino bíblico trabalham assim. Não vem lá capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, os nossos livros de teologia. Não vem lição 1, lição 2, unidade 1, unidade 2. Por quê, gente? Porque isso é uma sistematização. Tem pessoas que não gostam de organização, de sistematizar. Não, irmão, eu gosto assim, o jeito que, conforme vir na cabeça, a ideia que der. Pode ser um gosto da pessoa? Pode. Mas para o ensino e a aprendizagem, a melhor forma é sistematizar. Vocês imaginem se os livros de teologia não fossem sistematizados em capítulos, em unidades. Como que a gente ia estudar? Ó, irmão, vê aí o que você lê, que eu vou ver aqui o que eu ensino, tá bom? E aí, pastor, isso que é muito bem lembrado, porque, irmãos, a princípio, o texto bíblico não tinha os capítulos e os versículos. E aí, graças a Deus, depois foi sendo colocado, não para alterar o texto bíblico, mas só para sistematizar os livros em partes. E isso ajuda, facilita, em alguns casos, para a gente poder compreender e ler por partes. Encontrar mais rápido. Então, imagina como seria difícil. Eu tenho uma Bíblia lá, até o irmão Marcelo perguntou dela, o que esse comentarista fez, irmão Valdo? Ele pegou as cartas do Novo Testamento e colocou no meio de Atos dos Apóstolos. Porque, por exemplo, Atos 16, Paulo vai em Filipos. Então ele pega partes de Filipenses e coloca em Atos 16. Atos 17, Paulo vai em Tessalônica. Então ele pega partes de Tessalonicenses. Mãe Ivana, é impossível levar aquela Bíblia para a igreja. É impossível. Não dá para levar aquela Bíblia. Fina como? Não, é daquelas lá, tijolão. É uma Bíblia para estudar. Impossível manusear uma Bíblia daquela num culto. Impossível. Então, essa sistematização facilita para a nossa aprendizagem. Bom, Micael, alguém me perguntou sobre o amor de Deus, eu fiquei de estudar, de dar uma resposta, de mandar uma mensagem para essa pessoa, de gravar alguns áudios explicando. O que eu posso fazer? Pega o papel e a caneta, sistematiza isso.
O amor de Deus é. Esse dia aconteceu isso comigo, mas o irmão me mandou um vídeo de quase uma hora. Para o senhor analisar? De uma hora. Meu irmão, mandei lá no seu vídeo, lá pra você que é teórico, dá uma olhada lá. Aí eu olhei 50 e pouco para o final, meu irmão, nem perdi. Você me perdoa, Irmãos, se nós sistematizarmos aquilo que nós vamos ensinar, facilita muito, tanto para a gente ensinar, quanto para quem nos ouve poder absorver o máximo possível. E depois, a produção de conhecimento, que é quando nós vamos colocar mesmo na ponta do lápis e em prática. Vou trazer de novo o exemplo do trabalho. Quando você aprendeu o que você precisava aprender lá no seu trabalho, depois que você começou a executar e foi pegando ali a prática, melhorou ou não melhorou? Porque o desenvolvimento, colocar a mão para fazer, para produzir, vai ajudar também na nossa aprendizagem. Tem pessoas que falam assim: irmão, eu nunca digitei no computador, não faço ideia. Aí a pessoa vai lá digitar um texto de 100 letras, pequenininho. Aí, demorei 5 minutos. Aí no outro dia, o mesmo texto cai para 4 minutos. E assim vai. O curso de digitação, por exemplo, é assim. Aí chega uma hora, a pessoa tá... Por quê? Porque o fato de fazer traz a evolução daquilo que nós estamos aprendendo. Então, irmãos, nós temos que praticar, nós temos que produzir. Irmão, nossa, aprendi uma coisa tão legal no estudo da teologia, e alguém fez uma pergunta para mim, eu vou me arriscar de tentar ensinar a pessoa. Isso, faça isso. E você vai perceber que isso vai contribuir não só para você na questão do ensino, mas também para as pessoas que estão aprendendo. Amém? Nós precisamos ter esse gosto, gente, esse desejo de transmitir as coisas boas que nós vamos aprendendo. Porque quando a gente transmite, nós aprendemos mais. E aí, falando um pouquinho dessa relação da pedagogia e da didática, os dois são relacionados, porém, eles se separam. Por quê? Olha só essa frase. O que devemos fazer está relacionado à pedagogia. E que instrumentos didáticos utilizar? Aí nós vamos para a didática. Vou trazer isso aqui para um exemplo visível. O pastor Esquil sabe muito bem disso, tem a esposa, a irmã Rose, que trabalha de forma fenomenal com crianças. Talvez se você explicar algumas coisas para as crianças assim, eles não vão entender. Mas se você trouxer um visual, um áudio, algo para ilustrar, eles aprendem mais do que a gente. Então, fora a favorita. Aí, irmãos, eles aprendem mais do que a gente. Por quê? Porque aí nós estamos falando da didática. O que fazer, o que precisa ser feito está relacionado com a pedagogia. Agora, como fazer diz respeito à didática. Alguém chegou no irmão Marcelo e falou: irmão Marcelo, é assim que pinta. Passa o rolo 2 vezes para cima, desce o rolo devagar. Isso, pedagogia. Agora, é o método. Agora, como é que eu faço então? Eu estou aqui no ato. Aí é a didática. Rapaz, eu percebi então que se eu for mais devagar, aí está relacionado à questão didática. Então, queridos, elas são... Jonathan, pega aqui. Elas estão aí relacionadas, porém, elas se distinguem, porque a pedagogia diz respeito mais ao que temos que fazer
e a didática, como nós devemos fazer. Deixa eu só confirmar se é nesse próximo aqui. Aqui, é aqui que eu coloquei, ó. Qual que é a chave didática, então? Não basta ensinar. É necessário ver como nós ensinamos. E aí, gente, nós temos que fazer uma pausa aqui. A palavra de Deus, ela tem poder, sim ou não? Estamos trazendo o assunto pedagogia e didática para o campo teológico, para a nossa missão de evangelização, pregação, fazer discípulos. Basta, é o suficiente. É claro que Deus tem os seus meios. Às vezes você lê uns versículos para uma pessoa, já é o suficiente para Deus ir trabalhando no coração dela. Já é ali, olha, eu estou só lendo uns versículos lá para o meu parente, rapaz, ele já está meio assim, meio tocado. Mas existem pessoas que vão te perguntar, vão questionar, vão querer entender um pouco mais. Não existe? Adianta você falar assim, ó, rapaz, eu estou te falando que Deus amou o mundo, é porque Deus amou o mundo mesmo, já li para você o versículo, acabou. Vai adiantar? Vai ser o suficiente? Não vai. Você vai precisar de uma forma didática ensinar isso para a pessoa. Ó, você está vendo aqui no Gênesis, Deus criou os seres humanos. Nossa! Então quer dizer que de Adão e Eva vieram todos? Vieram todos. Ó, tá vendo aqui no Antigo Testamento? Tem esse camarada Abraão. Deus amava ele foi lá, ele amou a Deus, teve fé, tal. Ó, tá vendo essa outra situação aqui? Olha, Davi era alguém segundo o coração de Deus, ele amava a Deus. Mesmo assim, ele errou, ele foi falho. Aí tá vendo, ó, veio Jesus. Jesus foi um homem perfeito. Aí ele nos amou. O que é que você está fazendo? Você está de uma forma didática ensinando a mesma coisa que em uma frase rápida ali, simples, você tinha falado e a pessoa não tinha compreendido. É por isso que a didática é importante, irmãos. Não basta nós ensinarmos o certo. Nós precisamos tentar ensinar da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Vou pegar um exemplo para vocês. Qual é o meu intuito com o slide, com a lousa, com esse bate-papo que a gente faz? Tentar trazer uma didática que envolva a atenção de vocês e facilite o aprendizado. É claro que de lugar para lugar a didática muda, não muda? O Jonathan, por exemplo, dá aula lá para jovens, na congregação que ele congrega. Se ele chega lá com uma didática exclusivamente ali mais travada, um linguajar mais formal do que seria uma aula para obreiros, os jovens vão ouvir, Jonathan? Não vão. Vão desfocar, vão perder a atenção. Então há uma didática que vai chamar ali a atenção deles. Há uma didática que vai ganhar ali a atenção deles e vai facilitar o aprendizado para eles. Da mesma forma as crianças. Da mesma maneira. Então, a didática está relacionada aí. Não apenas ensinarmos, mas como estamos ensinando. E aí, ó, educar e aprender da melhor maneira possível. A gente pode transmitir educação de várias formas, sim ou não? Nós podemos aprender as coisas de várias formas. Agora, se tem uma forma melhor, se há uma forma de educar e aprender nota 10 e uma nota 5, qual que nós vamos escolher? Qual, gente? Nota 10. Eu penso muito sobre isso aqui, pastor Rogério,
quando eu penso na história da igreja, no que diz respeito à pregação. Se vocês estudarem sobre Jonathan Edwards, o Jonathan Edwards é aquele pregador famoso do sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que ele está pregando e Deus mostra lá o abismo para as pessoas veem um fogo, ficam morrendo de medo, se agarram nas colunas da igreja e pede para ele, pelo amor de Deus, parar de pregar porque eles acham que vão cair no inferno. Esse pregador ficou extremamente conhecido por conta disso. Viveu, se eu não estiver enganado, por meados de 1800, depois de Cristo, agora da era cristã. O Jonathan Edwards, irmãos, ele não pregava assim, ele não pregava. A história fala que ele escrevia a pregação inteira. A mensagem dele era inteira escrita. Vou simular aqui nos nossos dias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estava lá escrito. Abra sua Bíblia. Escrito. Na hora, irmão Vivaldo, ele não usava aquilo ali como um esboço e só dava uma olhadinha se esquecesse. A história fala que ele declinava no púlpito e lia. Ele segurava o papel na cara e lia por mais de hora. E as pessoas que se virassem para não dormir enquanto ele lia. Se você pregar assim, domingo, lá na igreja que você congrega, o que vai acontecer? Irmãos, provavelmente as pessoas vão perder a atenção. Elas não vão escutar esse sermão, essa pregação. Muito difícil. Agora, é um jeito de pregar? É. Pode ser usado? Pode. Para os nossos dias, talvez seja nota 5. E falar olhando no olho das pessoas, sem olhar o tempo todo no papel, talvez seja nota 10. E tem uma vez que fala que ele enfrenta essa primeira. É. E eu, um versículo, cada versículo explica. Ele explica. E aí, Jonathan, é uma didática. É uma didática. Eu já ouvi irmãos dizerem assim: o tipo de pregação que eu mais gosto é quando a pessoa lê um versículo e explica, lê o de baixo e explica. Já ouvi pessoas dizerem que é o tipo de pregação que a pessoa mais gosta. Já vi pessoas dizerem assim: olha, a pregação que eu mais gosto é quando a pessoa lê o texto, prega ali o que está no texto, vai falando o texto, mas não fica lendo o tempo todo. Não fica ali, vai e volta na leitura. Agora, são preferências. São preferências. O que eu estou querendo trabalhar e deixar na mente de vocês é que se existe uma maneira melhor, uma maneira mais eficaz de você transmitir aquilo que você sabe, use ela. Use a melhor maneira que está ao seu alcance. Amém? Um exemplo. Dá para fazer culto sem som? Dá. Com certeza. Dá para fazer culto sem som. Agora, a fim de potencializar a voz, seja para quem está no ambiente ou seja para quem está fora da igreja, usar o som é melhor. Então é aqui. É usar a melhor técnica, a melhor maneira possível. A melhor maneira que está ao nosso alcance. E aí, queridos, nós vamos para o que é o ponto-chave para nós, que é a pedagogia de Jesus. Jesus aparece não só na Bíblia, mas também nos estudos e círculos pedagógicos como o maior mestre de todos os tempos. Irmãos, não existe dúvidas de que Jesus é considerado o maior professor que já pisou nessa terra. Maior.
Nós temos comentaristas ateus, pessoas que não possuem fé nem no Deus da Bíblia, nem em falsos deuses, nada. A pessoa diz que não crê em nada, que diz assim, ó, eu não acredito que Jesus era um salvador, mas que ele foi um grande mestre, ele foi. Quem já ouviu isso? Pessoas relacionadas ao campo da pedagogia, dos estudos, da aprendizagem, reconhecem mundialmente Jesus como o grande mestre que já pisou nessa terra. E qual que era a pedagogia de Jesus? Qual que era a forma que ele gostava de ensinar? Não pensando na didática, nos meios, mas na forma, a pedagogia do encontro. Jesus gostava de ensinar as pessoas pessoalmente, estando com elas. Talvez é por isso que você entenda Jesus receber o Nicodemos e depois de uma hora avançada da noite. Seja por isso que Jesus, ele recebeu e ensinou pessoas que a sociedade da época não valorizava. O Zaqueu, por exemplo, sobe na figueira para encontrar Jesus, e é Jesus que para poder encontrar ele. Então, a pedagogia de Jesus era a pedagogia do encontro. Quando ele queria ensinar um grupo de pessoas, ele ia até essas pessoas. E não há uma forma mais eficaz de ensino do que essa. E aí Jesus usava, irmãos, uma mensagem compreensível, clara e profunda. Por que isso? Uma mensagem compreensível. Você pode ter muito conhecimento de um assunto. Se na hora de transmitir, você transmitir de uma forma difícil, a pessoa vai aprender? Não vai. Não vai. Então nós precisamos nos esforçar, ainda que o assunto seja difícil, para transmitir de uma forma compreensível. De uma forma que a pessoa compreenda. Uma pessoa que sabe bastante vai falar assim, mas ele está sendo muito simples. A pessoa está fazendo essa explicação de uma forma muito simples. É que, na verdade, nós estamos tentando trazer uma mensagem mais compreensível possível. De uma forma mais compreensível, mais clara. Irmãos, existem assuntos bíblicos que são extremamente complexos, e aí nós temos que trazer o quê? Um pouco de clareza. Não deixar mais difícil. Tentar trazer uma clareza para a pessoa. E por fim, e aqui vai um detalhe, hein? Não é porque a nossa mensagem é compreensível e clara que ela vai ser rasa. A nossa missão enquanto estudantes da palavra, estudantes da teologia, eu costumo usar uma expressão. Nós precisamos simplificar o que é difícil e, ao mesmo tempo, mostrar a profundidade de questões simples da Bíblia, do Evangelho. Você pega a passagem da mulher do fluxo de sangue. É uma passagem aparentemente muito simples, sim ou não? Porém, muitas vezes, a gente deixa passar, nós deixamos passar a profundidade do ensino de Jesus por conta ali de considerar aquilo muito simples, muito normal. Então, qual é a nossa missão? Questões extremamente difíceis. O que eu faço? Use uma mensagem compreensível, use uma mensagem clara, que a pessoa consiga entender
ajude ela a compreender. Irmão Micael, isso aqui as pessoas até desprezam, de tão raso que é. Mostre a profundidade disso. Mais simples que ela possa ser. Por mais simples que seja. Quer ver uma profundidade desse texto da mulher do fluxo, que quase ninguém fala, irmão Valdo? A doença da mulher não era fluxo. Porque fluxo de sangue não é doença. Hemorragia não é doença. Hemorragia é a consequência de alguma doença. A sogra de Pedro estava ardendo em febre, não é doença. Ela tinha uma infecção, uma inflamação que estava... Quer que liga? Quer? Quer ligar o vento aí? Aí Jesus usava uma coisa simples da rotina diária dos judeus, mas com profundidade impactante. Exatamente. Porque essa era a ideia. Trazer uma mensagem compreensível e clara, mas não esconder a profundidade do ensino que Jesus estava transmitindo. Pastor, eu acho que se o senhor quiser colocar a sua cadeira pro lado de cá, tá entrando um ventinho, viu? Começa a falar dos textos bíblicos, irmão, ó, já dá uma esquentada já. Gente, avancemos, ó. O ensino, aí entra no que o irmão Marcelo comentou. Qual era a didática de ensino de Jesus? Um ensino impactante. E nós vemos isso em João 7,46. Irmãos, esse texto bíblico é fantástico. Por quê? Porque os escribas, os fariseus, eles mandaram os soldados irem prender Jesus. E aí, o que é que esses camaradas, eles voltaram dizendo: ó, nós não prendemos Jesus não. Como assim? Nós mandamos vocês lá, era para prender Jesus, era para trazer Jesus preso. Vocês não cumpriram a ordem? Não. Por quê? Porque nós nunca ouvimos, nunca homem algum falou assim como este homem. E quem relatou isso aqui não era gente crente não, era ímpio. Os romanos, os soldados, eles falaram lá para os principais dos judeus: nós não tivemos coragem de prender Jesus. Por quê? Porque nós nunca ouvimos um camarada falar desse jeito, com tanta autoridade, com tanta ousadia. Nós não ousamos tocar a mão nele, não ousamos prendê-lo. Por que isso, queridos? Porque o ensino de Jesus era um ensino que trazia impacto às pessoas. Diante da situação de pecado, de frieza espiritual, Jesus trazia o confronto. Diante das dores, dos problemas, Jesus trazia a esperança. Diante de uma vida que estava lá toda perdida, Jesus trazia uma mensagem de restauração, de transformação. Então Jesus usou esse tipo de pedagogia no seu ensino, e a forma didática que ele usava era extremamente impactante na vida das pessoas. E talvez uma das grandes razões seja essa. Jesus, ele envolvia-se, ele envolveu-se com as pessoas que ele ensinou. Eu acho, pastor Esquil, fantástico situações como a do Bartimeu, como a do tanque de Betesda, paralítico. Irmão, Jesus chega diante de um camarada que não anda. Aí pergunta para ele: você quer ficação? Parece brincadeira, não parece? Faz 38 anos que o cara está esperando para ficação. Aí chega lá e fala: quer ficação? Bartimeu está clamando que o povo está até incomodado, de tanto que ele grita. Aí Jesus manda chamar, pergunta para ele: que queres que eu te faça? Tipo, Jesus, o que eu quero? Cego, o que eu quero? Mas Jesus não falou
quer ficação para o próprio que estava. Jesus falou, quer ficação por causa daqueles que estavam em volta dele. Você vê? Que ainda não entendia. E às vezes até algum que nem sabia que ele era o enfermo. Então, você quer ficação? Você vê? Mas a gente percebe, irmão Vivaldo, que Jesus tinha esse hábito de permitir que a pessoa falasse, interagisse, para mostrar esse envolvimento. Porque, irmãos, isso aqui é muito real na nossa vida diária. Quando alguém chega e percebe que você não está bem, e já vai falando alguma coisa, já quer ajudar você e tal, é bom, a gente fica alegre. Mas quando a pessoa permite que você fale, que você se abra, que você exponha o problema, que você mostre ali, que você está precisando desabafar e a pessoa te ouve, é muito melhor, não é? É muito melhor. Parece que a didática de Jesus, irmão Valdo, parece que é essa. De permitir que a pessoa coloque para fora aquilo que está sentindo, aquilo que está enfrentando. E aí a pessoa fala, a pessoa, Senhor, mas não tem homem nenhum que me coloque no tanque e tal. Irmão, Jesus não estava ali para falar de tanque. Não estava ali para falar de anjo que descia, de água que era agitada. Mas o que ele expressou, pastor Rogério, as dificuldades dele. E Jesus está ali ouvindo. Como alguém que está dizendo assim, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Fala aí. Fala do teu problema, fala por que você não é curado. Pode falar. Aí a hora que ele termina, Jesus não fala de nada disso. Jesus não entra em nada disso. Jesus apenas vai fazer por ele o que a água, o tanque, o anjo que descia, ninguém que colocava ele na água, o que ninguém podia fazer. Então, o ensino de Jesus, ele era tão impactante, porque Jesus não apenas queria ensinar as pessoas, ele se envolvia com as pessoas que ele ensinava, se colocava no lugar das pessoas. E aí, irmãos, talvez a grande chave da palavra misericórdia no Novo Testamento tenha esse sentido, de sentir a miséria alheia. Quando alguém pedia para que o outro tivesse misericórdia, sinta a miséria que eu estou sentindo, sinta a dor que eu estou sentindo. E Jesus foi especialista nisso, né? Jesus foi incrível também nesse sentido. E por fim, no ensino de Jesus, ele buscava ajudar ou solucionar os problemas das pessoas. Irmãos, esse ponto aqui, é um ponto que muitos pedagogos, muitos professores aí das escolas, das faculdades e de cada profissão, eles têm batido muito nessa tecla. No futuro, daqui a um tempo, talvez hoje isso já é fato, as maiores profissões, as maiores personalidades, seja no Brasil, seja fora, as pessoas mais respeitadas, assim, no sentido de serem reconhecidas, etc., são pessoas que preocupam-se, que trabalham para ajudar ou solucionar os problemas das pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo visível para vocês. Qual é talvez a profissão no Brasil? A faculdade eu sei que é a mais cara. Qual é talvez a profissão no Brasil que ganhe mais dinheiro, se o cara for bom? Medicina. Você vai numa consulta médica. Quem aqui já foi numa consulta bem cara que durou 10 minutos? É terrível, não é, gente? Você fala, rapaz, trabalhar meio mês, uns par de dias, foi rapidinho. E aí eu acho que não foi só eu que fiz isso. Saiu da consulta médica assim,
20 minutos cada um. 20 minutos cada um. 3 vezes 20 minutos. 3 por hora. Vezes 8 horas. 24 clientes no dia. 24 clientes aqui então. Rapaz, é por isso que esse cara tá aí. Você já saiu da consulta médica assim também, né? Eu vou pintar, eu vou pintar uma parede, nossa, que é 200, o dia inteiro, 200, o dia inteiro. Você vai numa consulta médica, 10 minutos, uma passagem. E o cara já tem que tomar uma porta, né? E aí? Muitas vezes sim. Aí a pessoa fala, mas o médico, olha, ele fez tantos anos disso, mas estudou 15 anos, eu já sou pintor há 25 anos. Tem muito diferente do meu médico. Irmãos. Importante isso aí, você entra doente ali e já sai com você vê a importância. É aí que tá. É esse ponto aqui que eu quero, pastor Rogério. É esse o ponto. Você foi lá no médico porque você já tomou o xarope que a tua avó deu, o antídoto que o vô deu, o chá que a mãe deu, o negócio que o irmão da igreja falou, toma tantas gotas que dá certo. Você já tentou um monte de coisa, não resolveu. Aí às vezes, porque esse camarada tem o conhecimento para resolver esse problema, solucionar esse problema, 5, 10 minutos, ele te passa a forma certa. Você vai lá e faz, e o negócio dá certo. Uma vez, rapaz, eu trabalho no banco, eu não esqueci o banco. Eu não tinha médico. Aí me chamou para fazer a lavagem e impermeabilização do telhado. Mas é enorme o telhado. E cheio de moinho de caída. Eu acho que eu quebrei umas 200 vezes. E aí ela falou, por que tua mão de obra é tão cara? Aí eu falei assim, a senhora está vendo aquela máquina nesse telhado? É cara. Eu investi na minha mão de obra para isso. O mesmo tempo que a senhora me investiu, não dá uma especialização em investir. Aí o gelo dela, eu não gostei. Não gostei. E aí ele ficou meio assim, não falou nada. Eu vi o serviço, falou tudo certinho. Mas eu, do mesmo jeito que ela mostrou o conhecimento e aperfeiçoou e investiu, eu também, por mais que a minha profissão não é de risco, assim, não é um ser humano, uma saúde, essas coisas, mas eu me especializei. Então, e aí eu acho que a grande questão é que talvez a pessoa pode até ter o dinheiro para comprar a mesma máquina, mas não ter o conhecimento para usá-la. Você já pesquisou lá no YouTube ou no Google como fazer tal coisa que você queria resolver você mesmo? E aí você olhou e falou, rapaz, eu acho que eu dou conta, é fácil. Aí a gente vai lá, não dá conta. O cara mostrando criança para Isso aí, eu vou comprar uma maquininha, eu dou conta. Chega na hora, pastor Skill. Perdeu de pagar a pessoa, perdeu da maquininha e depois vai ter que pagar o profissional do mesmo jeito. Mas por que isso, irmãos? Porque a pessoa está habilitada a, não, claro que nós estamos falando de serviço, então não é ajudar, mas a solucionar o problema da outra. E aí, nesse quesito, Jesus era extraordinário, por quê? Porque o ensino de Jesus buscava ajudar ou solucionar os problemas das pessoas. Nessa matéria, nesse aprendizado da pedagogia e da didática, nós precisamos compreender isso. Se nós queremos seguir os passos de Jesus na evangelização, na pregação e no discipulado das pessoas, nós precisamos entender que é importante pensar como que eu vou ajudar essa pessoa, como que eu vou solucionar o problema dessa pessoa. Vamos pegar um exemplo. Você está discipulando alguém que tem vários problemas emocionais, a pessoa já passa por acompanhamento médico, psicológico e assim por diante, e você quer ajudá-la no sentido bíblico, no sentido espiritual.
Não vai adiantar você falar assim para ela, ó, leva essa Bíblia para casa aqui, ó, chega lá, você lê o salmo tal e pronto. Não vai. Como que eu posso ajudar essa pessoa? Como que eu posso solucionar para que essa pessoa melhore? Ah, então eu vou ler a Bíblia com ela, vou combinar um dia de ir na casa dela, vou estudar a Bíblia com ela, vou ajudar ela a orar, para ela aprender a orar sozinha. É uma forma de você buscar ajudar a solucionar esse problema da pessoa. É claro, como eu disse, nesses casos, se há um acompanhamento aí, médico, psicológico, a pessoa não vai abandonar, mas você vai estar ajudando. Você vai estar sendo mais um braço de ajuda para essa pessoa. Aí nós vamos, falar das fontes que Jesus usava para que a sua pedagogia fosse tão top, tão boa. Quais eram as fontes de Jesus? Primeira fonte, as Escrituras. As coisas que Jesus ensinava eram baseadas nas Escrituras. Gente, entenda a Escritura no período de Jesus, somente o Antigo Testamento. O Novo veio depois. Então, Jesus tinha o quê? A lei, que era a Torá, os 5 primeiros livros, Pentateuco, que nós estudamos. Jesus tinha os escritos e Jesus tinha os profetas. Ou seja, Jesus tinha todo o Antigo Testamento, ou a Tanakh dos judeus, que era todo o Antigo Testamento. Por conta da divisão de livros ser diferente, não são 39, são 24 livros. Vocês lembram que a gente aprendeu sobre isso? 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esther e Ruth, um livro só, conforme a Tanakh, o Antigo Testamento dos judeus. Então não totalizava 39, totalizava 24 livros. Mas essa era a primeira fonte do ensino de Jesus. Quando o diabo foi lá fazer gracinha, tentar Jesus, qual que foi a fonte que ele usou? A Escritura. Ó, diabo, você está citando os textos bíblicos aí? Diabos citando textos fora de contextos. O que Jesus faz? Jesus mostra que ele tinha domínio das Escrituras. Não é bem assim não. Está escrito. Várias vezes Jesus repete versículos do Antigo Testamento. Como disse o profeta Isaías, e aí ele cita o texto do profeta Isaías. Então, irmãos, as Escrituras era a primeira fonte dos ensinos de Jesus. A segunda fonte, extraordinária, Jesus usava a natureza. Por que Jesus usava a natureza? Por conta de ser uma linguagem compreensível para o povo. Quando o povo de Israel não queria o cuidado de Deus, o cuidado de Jesus, o que Jesus falou? Ó Israel, como a galinha ajunta os seus pintainhos, assim eu quis juntar, cuidar de vocês. O que Jesus está fazendo? Usando a linguagem da natureza, do reino animal. Jesus fala do plantio, da colheita, fala das chuvas, fala da seca. O que ele está usando, irmãos, para a sua pedagogia, para o seu meio de ensino? Que fonte ele está usando? Elementos que o povo conhecia. Elementos que as pessoas conheciam. Se Jesus vem com uma fonte desconhecida do povo, eles iam compreender a mensagem? Não iam. Eles não iriam compreender a mensagem de Jesus. Por isso que ele falou tanto de vinha, de figueira. Ele está usando a linguagem da época, usando a natureza. Depois, Jesus também utilizou como fonte os afazeres comuns. Na parábola das 10 virgens, ele usa a questão do casamento, que era conhecido do povo.
ele usa a linguagem das virgens, que eram amigas ali da noiva, ele usa a linguagem da lamparina, do óleo, que era o combustível, para poder fazer a lamparina ali pegar fogo e iluminar. Alguém até perguntou para mim esses dias, irmão Micael, por que tanto fala da meia-noite? A meia-noite na parábola das 10 virgens, várias outras situações bíblicas que citam a questão da meia-noite. Porque, irmãos, para os judeus, a noite ia do que é as nossas 18 horas ou 6 horas da noite, às 6 da manhã. O que é que estava no meio aqui? O que é que fica no meio? Às 0 horas, ou 12 aí, à meia-noite. Então, para o judeu, a metade da noite é mesmo meia-noite. Para o judeu, o ponto mais profundo da noite é a meia-noite. Essa linguagem para a gente hoje é diferente, porque hoje a gente deita muitas pessoas depois da meia-noite. E aí a meia-noite é 3 horas da manhã, né? Por isso que tem gente que fala, nossa, o pior horário de levantar é 3 horas da manhã. Por quê? Porque talvez a pessoa está dormindo da meia-noite às 6, aí a meia-noite é 3 horas da manhã mesmo. Aí a meia-noite é 3 horas da manhã. Mas para os judeus, a meia-noite era 0 hora e era o ponto assim do sono profundo. Era aquela hora que se o ladrão viesse, o camarada dormisse profundo igual o irmão Micael, não ia nem ouvir. Eu costumo brincar lá com a irmã Ellen, que se derrubar a casa inteira, mas largar a minha cama e o meu travesseiro lá, irmãos, no outro dia eu levanto para ver o que aconteceu. Igual Lázaro, só vai para fora depois que Jesus chama. Então, Jesus usou essa linguagem dos afazeres comuns do dia a dia deles, para que eles pudessem compreender os seus ensinos. Por isso que Jesus falava das moedas, a dracma, o denário, porque era a moeda que eles estavam acostumados. Jesus não deixava, o livro deixa muito assim explícito isso, Jesus não deixava as oportunidades passarem sem que ele aplicasse a pedagogia, o seu ensino. Jesus estava nas situações com os discípulos, qualquer situação que aparecia, opa, aqui uma oportunidade. Vocês lembram quando, Mateus 17, os camaradas encontram Pedro, teu mestre não paga o imposto? Jesus aí não paga o imposto? Aí Pedro entra na casa, bravo, Jesus, sendo Jesus, né? Olha para Pedro sem Pedro falar nada e fala, Pedro, de quem que se cobra os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? O que Jesus aproveitou o momento de raiva de Pedro ali, irmão. Pedro estava fervendo, doido para falar assim, Jesus, estão te chamando de ladrão, falando que o senhor não paga o imposto. Antes mesmo Jesus, vou aproveitar a situação para ensinar algo para Pedro. E aí Jesus manda ele lá pescar, e de anzol ele pega um peixe, quem sabe até sem isca. Imaginou, irmão João? E na boca do peixe está lá o estáter que valia as 4 dracmas que pagavam o imposto do Pedro e o imposto de Jesus. E detalhe, Jesus não era obrigado a pagar aquele imposto. Aquele era um imposto voluntário que o judeu acima de 25 anos contribuía no templo. Mas o que Jesus fez? Não perdeu a oportunidade de ensinar o Pedro. Vocês já perceberam, irmãos, que às vezes a gente fica assim, eu queria uma oportunidade para ensinar esse meu parente a palavra de Deus. Eu queria uma oportunidade de falar de Jesus para esse amigo meu. E o que nós estamos vendo aqui é que Jesus era um mestre extraordinário exatamente por isso. Jesus não chegou lá no Nicodemos e falou assim, vamos marcar uma hora aí para nós estudar. Não. Jesus simplesmente aproveitou a visita dele e falou, bom, você quer saber da regeneração, então eu vou te dar uma aula, uma explicação, um ensino. Perfeito. O Filipe,
A Bíblia fala, irmãos, que Filipe saiu correndo atrás da carruagem do eunuco. O camarada passou, ele ouviu o camarada lendo o profeta Isaías em voz alta. Opa! Eu não vou perder essa oportunidade. Ó, correu. Você está entendendo aí o que você está lendo? Estou entendendo nada, não tem quem me explique. Pois eu posso. Suba para cá. Pronto. Ganhou o camarada para Jesus, batizou o camarada. Alguns estudiosos falam que esse eunuco aí, esse camarada, tornou-se um missionário, um ganhador de almas. Então, irmãos, mas o que ele fez? Ele não perdeu a oportunidade. Então, um momento. Quando o homem chegou na rua, o povo estava todo maravilhado. O maior que isso foi Deus mandar o filho dele na terra. Aproveitou a situação para poder pregar o evangelho. Irmãos, nós precisamos deixar de perder as oportunidades. Precisamos aproveitar as oportunidades. E aí, falando dos métodos de Jesus, dentro da pedagogia que Jesus usava, Jesus tinha métodos de ensino. E quais eram os métodos dele? Primeiro, lições concretas. Jesus ensinava lições visíveis, palpáveis. Quando Tiago e João estavam brigando para saber quem era o maior no reino, e até a mãe deles envolveu nesse negócio, né? Até a mãe deles foi lá: Jesus, fazer um pedido especial. Quando o senhor subir para o céu, a mulher até sabia que Jesus ia morrer, ressuscitar e voltar para o céu, hein? Crente. Quando o senhor subir para o céu, vou te fazer um pedido, não é muita coisa não. O senhor coloque aí meus meninos, Tiago à direita, João à esquerda. Ou vice-versa, o lado não importa, né? O importante é que vai estar um de cada lado do teu trono lá. Ousado o pedido da irmã, hein? Ousado. Aí Jesus falou assim: rapaz, esses camaradas estão andando comigo. Isso aqui é um pensamento, irmãos. Esses camaradas estão andando comigo faz dias, sempre dando exemplo para eles de que o maior é o que vai servir. Eu vou apresentar uma lição concreta. Pegou-lhe uma criança. De onde vem? Quem é essa criança? A Bíblia não fala. Ele pega uma criança, coloca no meio deles tudo e diz assim: quem quiser ser o maior no reino, seja assim. Seja como uma criança. Imagina a cara da criança nesse momento. Tipo, tô entendendo nada, né? Nem sei porque eu tô aqui, porque me colocaram aqui. Ali naquela simplicidade dela, sem compreender. O que Jesus estava mostrando para eles? Que o maior no reino seria aqueles que fossem mais humildes, aqueles que tivessem disposição de servir os outros como Jesus serviu. Foi um exemplo de lição concreta que Jesus deu para eles. Outro ponto, quando foram perguntar para Jesus se devia pagar os impostos para o César, e aí não é o imposto do templo que eu citei aqui, é o imposto de Roma. Jesus falou para eles: o que você tem aí no bolso? Aqui, uma moeda, um denário. Pois bem, de quem que é a cara aí na moeda? Aqui é a efígie de César. Pois bem, pague para César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Jesus pegou coisas reais para ensiná-los. Deu lições práticas, lições concretas. O segundo método de Jesus que o livro aponta é o uso de dramatizações. É quando Jesus, irmãos, ele ilustrava o seu ensino. E aí nós temos um exemplo que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus já era o grande rei ali, como Deus, sim. Mas ali ele é só o Nazareno
que está dramatizando, fazendo ali aquela cena sobre um pequeno jumentinho entrando na cidade gloriosa de Jerusalém, na cidade tão respeitada pelos religiosos na Jerusalém. E o que é que Jesus está ilustrando? A entrada do rei. Agora, irmãos, o rei não entrava num jumento. O rei entrava em uma grande carruagem, puxada por belos cavalos, ovacionado por todos. Agora, ali há um pequeno grupo, se comparado às multidões que recebiam os reis, e esses grupos com palmeiras ali abanando, dizendo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Por que Jesus está fazendo isso? Permitindo que as pessoas façam esse cenário? Porque Jesus está fazendo uma dramatização, uma ilustração, uma cena ilustrativa de que no próximo domingo, porque isso aconteceu no domingo que antecedeu a ressurreição, no domingo seguinte, aí sim, ele seria o grande rei. No domingo seguinte, não era mais, pastor Rogério, aquelas pessoas simples de Jerusalém que diriam Hosana. Seria todo o coral celestial que ia exaltar a grandeza do rei que morreu e ressuscitou para todo sempre. Então, Jesus está usando uma dramatização. Outro momento que Jesus usa esse método de pedagogia, de ensino, é quando Jesus vira as mesas no templo. Porque o povo tornou o templo uma casa de comércio ao invés de casa de oração. E aí Jesus, ele vai usar uma dramatização, uma cena, para mostrar o zelo que as pessoas tinham que ter pela casa do Pai. E aí ele pega o azorrague, sai espantando as pessoas. Irmão, não é que Jesus está bravinho, Jesus perdeu o controle. Não. Jesus quer mostrar, quer ilustrar para as pessoas como que Deus sentia-se incomodado com aquele cenário. Vocês sabem, as pessoas podiam ter os animais ali para vender esses animais para os peregrinos que vinham de muito longe. Então a pessoa, ao invés de trazer o animal para ofertar, a pessoa trazia o dinheiro e comprava o animal. O problema é que os cambistas estavam roubando as pessoas, extorquindo as pessoas, cobrando mais do que deveriam, vendendo animais defeituosos. E aí o que Jesus faz? Jesus fala para eles, Jesus usa um texto do Antigo Testamento: o zelo pela minha casa me consumirá. Mostrando, olha, Deus deseja que a casa dele seja respeitada. Deus deseja que a casa dele tenha-se reverência. E ele usa esse método. Ele usa essa metodologia. E o povo entendeu ou não entendeu? Entendeu muito bem. Mas faz isso hoje, Aí nós temos que ter uma forma, muitas vezes, para ensinar questões através dessas ilustrações, dessas dramatizações. Temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. E o terceiro método que Jesus usa, irmãos, recebe bênção, recebe. Oh. Você tem que se consertar, você está andando errado, você tem que fazer, senão você vai para o inferno. Aí, meu filho. Aí já não recebe. O terceiro método que Jesus usou foi o de contar histórias ou parábolas. E aí, irmãos, Jesus foi extremamente fantástico, porque Jesus, ele tinha a capacidade de contar as parábolas para dificultar o entendimento daqueles que ele
não queria que entendesse e clarear o entendimento daqueles que ele queria que entendesse. Eu já comentei isso com vocês lá em Mateus 13, porque o que a gente escuta muito? As parábolas são para facilitar o entendimento, não é isso? Mas vocês já pararam para ler umas parábolas difíceis que tem? Irmãos, tem parábolas que são extremamente complicadas de entender. Parece um enigma. Aí um dia, graças a Deus que essa dúvida não é só nossa, né? Foi dos discípulos também. Jesus contou a parábola do semeador e os discípulos não entenderam direito. Aí eles foram lá. Isso eu acho legal dos discípulos. Quando eles não entendiam, eles não compreendiam, muitas vezes, eles... Jesus, ajuda aí. Clareia aí pra gente, porque nós não entendemos nada. Aí eles falaram, nós não entendemos a parábola do semeador. Aí Jesus explica. Aí eles, mas Jesus, por que o senhor não ensina sempre assim, facinho? Aí Jesus fala lá em Mateus 13, porque eu quero que muitos vendo não vejam e ouvindo não ouçam, não compreendam. De quem que Jesus queria, irmãos, entre aspas, esconder as verdades morais e espirituais das parábolas? Dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, porque eles não queriam aprender para seguir Jesus. Eles queriam só aprender para pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, em algum equívoco. Então os escribas e fariseus, eles não estavam interessados no aprendizado da mensagem de Jesus. Eles estavam interessados em pegar Jesus em alguma coisa. E para isso, Jesus também usou as parábolas, para dificultar para eles e facilitar para os discípulos. Hoje, muitas histórias e parábolas de Jesus são difíceis de nós entendermos, porque a cultura é outra, o nosso país é outro, o tempo é outro, o linguajar é outro. Mas quando nós fazemos o estudo teológico, passamos pelas disciplinas, pelas matérias que nós aprendemos sobre os costumes da época, aí facilita a nossa compreensão, não facilita? Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, se ela ler a parábola das 10 virgens, ela vai entender? Não vai entender, irmãos. Que candeia? O que é candeia? Mas por que tinha que ter óleo? Para que ter óleo? Agora, explica para a pessoa, nesse período não tinha luz elétrica, nesse período a luz que a pessoa carregava pela rua era uma pequena lamparina, tinha que colocar o óleo, através daquele óleo o fogo pegava e iluminava, aí ela vai conseguir compreender a parábola. Então, agora o que é o ponto-chave? Jesus usava esse método porque esse método ilustrativo, essa metáfora das parábolas, isso trazia não só a clareza de compreensão da pessoa, mas também trazia um impacto. Trazia aquele... Sabe quando a gente ouve algo que mexe com a gente? Aquela sensação de impacto dentro de nós. Irmãos, um dia eu ouvi um pregador batista americano falar, ele contou uma metáfora, uma parábola, meu Valdo. Nunca mais eu esqueci, deve ter uns 8, 9 anos que eu ouvi isso. Se não tiver 10 anos, eu acho que já tem 10 anos. Ele ilustra, irmãos, o encontro com Cristo assim, ó. Ele falou, gente, se vocês imaginem que eu cheguei aqui para pregar nesse culto super atrasado. O culto era 7 horas, eu cheguei 9 horas. E peguei o microfone e disse assim para vocês, eu estou aqui para pregar e só cheguei agora porque o pneu do meu carro furou. Eu fui trocar o pneu e uma carreta enorme a 130 km por hora me atropelou, me arrastou por 3 quilômetros, e foi por isso que eu atrasei. Vocês iriam olhar para mim e dizer, de duas uma,
ou esse camarada é louco, ou ele é um mentiroso terrível. Aí ele traz a verdade moral, espiritual por trás da parábola. Ele diz assim: o meu e o seu Jesus é muito mais forte e poderoso do que uma carreta a 130 km por hora. Como que você diz que teve um encontro pessoal com ele e a sua vida não foi alterada em nada? Como que você diz que ele passou por cima de você a 130 km por hora e a tua vida não mudou nada? Foi uma parábola que ele contou para falar de que o encontro com Cristo tem que mudar a vida do homem, senão o encontro não foi com Cristo. Uma metáfora que esse cara usou há quase 10 anos, eu nunca mais esqueci. Porque as parábolas, as metáforas, elas têm, as histórias, elas têm esse poder de entrar na mente do ser humano e trazer esse impacto e a gente não esquece. O que é mais fácil? Você guardar uma história? É muito mais fácil você vir aqui falar 10 minutos a história de José, ou você lembrar de contar vários textos históricos do livro de Reis, do livro de Crônicas? O que é mais fácil? Se a gente pedir para alguém vir aqui, narra aí um pouco da história de Abraão. Aí terminou, agora fala a genealogia de Abraão. O que é mais fácil? Contar a história. Contar histórias é algo que o ser humano ele aprende, ele decora facilmente. Então Jesus usava esse método que era incrível. Vai passando, pastor Skill. Muitas pessoas não sabiam ler e escrever. Ouviam histórias. Vai de gerações. Exatamente. O Novo Testamento é uma força de 40 parábolas, 28 em Lucas, 2 em Marcos e 10 em Mateus. Fala-se aproximadamente de 40 parábolas que Jesus contou. Irmãos, tem parábola de Jesus de um versículo. Um dia eu falei assim pro irmão, você já ouviu a parábola de um versículo? Não tem como. Não tem como. A parábola que Jesus conta do tesouro escondido, da pedra preciosa, é uma parábola de um versículo. Que ele fala que um homem achou uma pedra preciosa em um campo, escondeu a pedra, não contou para ninguém, correu, vendeu tudo que tinha e comprou o campo. Ele comprou o campo por causa do campo? Comprou o campo por causa da pedra. Aí Jesus fala, o homem que acha o reino de Deus é assim. Ele vai abrir mão do que tiver que abrir, ele vai renunciar ao que tiver que renunciar. Porque se ele encontrou essa pedra preciosa, que é o Evangelho, ele vai abrir mão. Ele vai abrir mão. Então são parábolas fantásticas. E essas parábolas trazem ensinos que são impactantes. Essa entrada triunfal de Jesus aqui, isso aí, se a gente for entrar dentro dela, mas começa agora e vai terminar amanhã. Então, tem profundidade que tem. E é uma situação, irmão Vivaldo, como nós falamos agora há pouco, que parece tão simples e que aí a gente deixa de ver a profundidade que tem em alguns textos bíblicos. Quem foram dois que Deus, que Jesus ordenou que fosse? Por que dois? Se tinha, os outros estavam juntos. Entendeu? Então isso aí nós temos que buscar. Quem foi? Quantos entraram lá na terra prometida quando lá buscar e quantos entraram com fé? 2 também. Foram 2 também. Entendeu? Então aí, aqueles 2 que foram lá, o que eles fizeram quando eles voltaram daquele jumento? Eles tiraram as suas capas e colocaram sobre o jumento para que Jesus pudesse sentar. E os outros tiraram e estenderam para que o jumento passasse em cima. Então isso aí tem uma simbologia
espiritual de fé muito grande. E aí é um... Porque aqueles que tiveram Jesus mandou, porque só aqueles dois tinham a fé de chegar lá e falar assim, ó, você chega lá e pega. Desamarrou o jumento. Sem ordem. Naquela época, um jumentinho valia uma Ferrari hoje. Você entendeu? Eles foram lá e pegaram, sem nada, e só falou, se eles perguntaram para o mestre. Que o mestre mandou. Mandou. Você vê, é muita coragem, e como que eles responderam? O cara falou, não, então tudo bem. Não perguntou, não falou mais nada. Eles voltaram lá, entregou o jumentinho para Jesus. Então, é uma história maravilhosa e profunda. E que na maioria das vezes, irmãos, todo texto bíblico que você falar assim, ó, não, esse texto aqui é muito simples. Não tem texto. Dá uma lida de novo. Esses dias, tem umas semanas, aconteceu uma situação comigo a respeito do texto da filha de Jairo, Jonathan. Da filha de Jairo. Eu comecei a ler, e eu estava ali naquele... Sabe? A gente usa essa fala, não existe esse espírito, né? Na Bíblia não fala desse espírito, mas a gente usa, né? Estava ali um espírito de oração. Quando você fica ali meio que falando com Deus ali, quando você está ali, que é o orando em todo tempo, que é ali meditando e falando com Deus, e comecei a ler esse texto da filha de Jairo. Falei, meu Deus, me perdoa. Me perdoa por tantas vezes ler a Bíblia como assim, como se lê uma frase que passa no outdoor e deixar de ver, irmãos, a riqueza que as Escrituras é para nós. Então, a nossa missão, não esqueça, facilitar, trazer clareza naquilo que é difícil, mas ao mesmo tempo não deixar de ver a profundidade de questões simples das Escrituras. Amém? Nós vamos encerrar aqui a nossa aula de hoje e na próxima aula nós vamos aí entrar, queridos, na lição 2, que tem por título, e vamos tratar dos princípios da didática. Vamos falar bastante de ensino e aprendizagem, e eu aviso vocês lá no grupo se vai ser já aula 2 e 3, ou depois se vai ser a 3 e 4. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vou fechar aqui. Vamos!